Hoje eu vim aqui para falar, para compartilhar com vocês sobre um material que foi muito importante, criado e realizado pelo SOS Psi Voluntários, que é um grupo de profissionais de saúde mental e estudantes voluntários que estão no auxílio das populações afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Muito importante, assim, de algumas coisas que eles falaram e que faz total sentido com aquilo que eu acredito, né, com aquilo que a gente vem trabalhando aqui toda semana através da jornada de ativação dos 12 códigos únicos da autoestima, e um dos princípios da autoestima é o autocuidado, e foi muito o que eles falaram. Então eu trouxe aqui para vocês um pouco das falas, né, do Lucas e da Júlia, que foram os professores responsáveis. Essa aula se encontra no YouTube. Então, o que eles passaram lá são orientações que qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser psicólogo, né? E lá eles falam, então, como ajudar e o que evitar neste momento, né? E são princípios básicos. Então, nós estamos testemunhando o que está acontecendo e isso acaba nos mobilizando, naturalmente isso nos mobiliza, porque nós estamos expostos ao evento traumático como testemunhas. Então, não estamos diretamente conectados com o evento traumático, mas como testemunhas, sim, e isso não tem como não mexer com a gente, não tem como não mexer com a nossa condição humana, né? Então, é natural que a gente tenha sentimentos de ansiedade, tristeza, raiva, dificuldades com o sono, a sensação de desesperança. Então é muito natural que neste momento, presenciando esse evento traumático como testemunhas, nós tenhamos esses sentimentos e essas emoções muito presentes. Então, primeiro entenda, é natural que você esteja se sentindo assim. Uma coisa muito importante para a gente entender também é que nem todo mundo reage da mesma forma ao processo traumático, né? Então, a gente não tem noção do significado do que as pessoas estão vivendo lá, né? A gente não tem essa real noção porque a gente não está vivendo, mas a gente precisa ter consciência do que isso está reverberando, do que isso está mexendo dentro de mim, né? Algumas pessoas vão sentir de forma mais intensa e outras vão sentir, né, de forma diferente. Então, um ponto muito importante é que a gente possa evitar qualquer julgamento, né? Isso é muito importante nesse momento. Não faz sentido nenhum que a gente estabeleça essa relação de julgar o outro, porque a gente não sabe a forma com que cada um está lidando. E as pessoas não lidam da mesma forma com estes eventos traumáticos, porque cada um tem a sua própria história, tem as suas próprias experiências, e isso é um ponto muito importante. A grande maioria das pessoas com o tempo vai se recuperando e voltando a funcionar de maneira anterior à exposição ao trauma. Então, algumas pessoas têm esta resiliência muito estabelecida, muito fortalecida em si. Outras pessoas vão sentir de forma muito mais intensa e não vão se recuperar naturalmente. E são essas pessoas que vão precisar de intervenções e acompanhamento psicológico. Então, uma das coisas que o SOS Psi trouxe são os cuidados básicos e o autocuidado. Então, eles trouxeram diversos pontos, assim, né, sobre os cuidados básicos, que depois, se vocês quiserem ir lá assistir toda a aula, vale muito a pena. É muito importante, muito significativa. Também falaram muito sobre o autocuidado, né, que é um ponto muito importante. Para ajudar as pessoas é muito importante que a gente esteja bem. Isso é básico, porque a gente não oferta aquilo que a gente não tem. Se permitir sentir, se permitir dar um tempo para se reorganizar internamente. É um ato de ajuda também quando a gente preserva a nossa própria saúde mental. Já você tem a analogia, né, sobre a máscara de oxigênio, né? Para a gente poder salvar outra pessoa, a gente precisa colocar a máscara, a gente precisa ter oxigênio. Nós precisamos ter essa vitalidade, essa energia preservada. Impotência, tristeza, ansiedade, medo do futuro, porque as coisas ainda estão acontecendo, elas não foi uma coisa que aconteceu e agora
Não, elas ainda estão, esse evento ainda está acontecendo, né? Então é muito importante que cada um reconheça os próprios limites, isso é muito importante, né? Reconhecer as nossas incapacidades. Eu, por exemplo, senti muita vontade de ir até lá, né, para poder ajudar de alguma forma, mas neste momento eu preciso me reorganizar. Neste momento eu preciso criar esta condição que eu acredito que eu estou trabalhando para que nos próximos dias eu possa ser mais efetiva. E um dos pontos é eu cuidar de mim para que eu possa cuidar das pessoas que eu tenho acompanhado essa semana, que também estão vivendo como testemunhas o evento traumático. Então, para a gente cuidar do outro, a gente precisa se cuidar, né? Então, é meio contraditório, um análogo, mas é um ponto muito importante. A gente precisa de descanso, cuidar da nossa alimentação, de rede de apoio, entender que a gente também precisa de rede de apoio, né? De dividir as nossas angústias com os nossos familiares, com as pessoas, com os amigos, né? Pessoas que são da nossa confiança. Então é algo muito importante, né? E que a gente tenha atividades de lazer e principalmente, né, que a gente não se sinta culpada. E que mesmo que você tenha essa sensação de culpa por estar seguindo a sua vida, que você possa fazer um esforço para isso, né? Mesmo que isso te cause uma sensação de desconforto, que você possa buscar, né? E uma coisa que é muito importante que a gente deve evitar são as notícias em excesso. Elas causam exaustão, uma exaustão absurda, né? A gente já costuma ter isso durante o nosso dia a dia com as redes sociais, mas ficar vendo em excesso todas essas informações pode ser muito prejudicial nesse momento. E essa importância de seguir a sua vida mesmo que você se sinta culpada, porque é cuidando de você que você tem capacidade e condição de dar apoio, de ser uma rede de apoio, independente se você esteja em contato diretamente com as pessoas que estão vivenciando esse processo traumático. Então, a mensagem que eu queria deixar hoje aqui, né, é compartilhar essas informações, que elas são extremamente significativas e por esse motivo, especialmente pelo nosso autocuidado, né, fazer parte tão forte, tão presente desse momento para que a gente se sinta bem e possa ser contribuição também na vida de outras pessoas, é que a gente vai, então, eu vou trazer hoje aqui, né, o 8º código, que ele fala também muito da culpa, do peso, né? Então, neste momento, nós estaremos dando sequência à jornada de ativação dos 12 códigos únicos da autoestima. Um dos princípios básicos da autoestima é o autocuidado, e hoje a gente vai falar do código 8, que é ativando o poder de merecer. O poder de merecimento, ele está totalmente conectado com a culpa, né? Olha, um dos pontos que eu comecei aqui falando hoje, que, né, estamos no 8º código, e esse código tem toda a relação com a culpa que nós sentimos, né? Então, a gente precisa, para ativar o senso de merecimento, né, olhar para a relação que nós temos com a culpa. Como que eu lido com ela, quanto ela se faz presente na minha vida, de que forma ela se faz presente na minha vida, né? E às vezes essa culpa, ela vem muito de um lugar, né, que fica muito no nosso racional e por conta das experiências que a gente teve no passado, né? Então, praticar o automerecimento, né, é também praticar o auto-perdão, é se perdoar por aquilo que você tenha vivido, experienciado, né, entendendo que coisas ruins que aconteceram na sua vida, né, ou que estão acontecendo na sua vida, de alguma forma, direta ou indiretamente, não pode impedir você de continuar, né, a sua vida, de continuar vivendo e cuidando de você e fortalecendo a sua autoestima, né? Porque a autoestima é a relação que nós estabelecemos conosco. Isso é o significado da autoestima, a relação que eu estabeleço comigo, e ela se dá muito através do autoconhecimento, de pilares importantes, que é o autoconhecimento e o autocuidado, né?
Então, hoje a gente está trazendo o 8º código da jornada de ativação dos 12 códigos únicos para a autoestima. E a gente está falando sobre merecimento. E quando a gente está falando sobre o poder de merecer, nós estamos falando da culpa. Ou melhor, nós estamos falando do auto-perdão, da capacidade que nós temos de perdoar a nós mesmas, a capacidade que nós temos de perdoar os nossos erros, a capacidade que nós temos de perdoar processos difíceis que a gente já viveu, né? Então, um dos pontos aqui é libertar-se da culpa e do peso do passado, então praticar o auto-perdão, né? E reconhecer que ninguém é perfeito, nós cometemos erros e aceitar que a gente falha, que nós somos humanos, né? Então, quando nós nos colocamos nessa condição de humanidade, a gente se coloca nessa condição passível a erros, né? Então, isso é um processo natural da nossa vida. E o perdão não significa que você esqueceu o que você passou ou que você simplesmente aceitou aquilo que aconteceu na sua vida, ou às vezes até, né, voltar a se relacionar com aquilo que você sente que fez mal para você de alguma forma, né? Mas o auto-perdão, ele tá muito em como você desenvolve a sua resiliência, a sua capacidade de seguir em frente, quanto você se desenvolve nesse processo, né? E cultivar, né, a elevação dos seus pensamentos, né? E continuar sempre se dedicando ao autocuidado. Então, ser gentil consigo mesma e lembrar de que o peso do passado você não precisa carregar, você pode soltar esses pesos, ressignificar esses processos na sua vida. Um segundo ponto bem importante deste código é observar quais crenças limitam o seu poder de aceitar e receber. Ao longo da nossa vida, a gente viveu muitas experiências e processos. Cada um significa as experiências e os processos da sua própria forma, né? Do seu próprio jeito. Isso é muito importante que a gente entenda. Primeiro, respeitando o meu jeito de lidar, a minha forma de lidar com os processos, né? Com aquilo que eu vivi. E a partir disso, né, observar então quais são as crenças que eu desenvolvi ao longo da minha vida que me fizeram acreditar que eu não posso, né, eu não tenho esse direito de receber, né, ou às vezes de aceitar receber, né, porque às vezes a gente também sente que a gente precisa ativar esse poder do merecimento, mas a gente fica fechado para receber. Então, muito importante que a gente tenha ativação dessa consciência, percebendo que eu preciso soltar, libertar essa amarra, essas crenças que me limitam para que eu abra, para que eu possa receber, né? E especialmente para dar espaço, abrir para o novo, né? E porque quando a gente se fecha, a gente não dá oportunidade para o novo, né? O novo que chega, que entra e que faz sentido aí na nossa vida. Além disso, tem um outro ponto muito importante que é cuidar dos seus pensamentos. Se você já deve ter ouvido a expressão "você atrai o que pensa", né? Hoje uma das propostas que eu fiz comigo mesma é evitar o excesso de informações, né? E aí eu larguei aqui celular, larguei tudo e fui ler um livro. Eu estava lendo os 7 princípios do sucesso, né? E falava muito sobre isso, assim, sobre o poder que a gente tem de cocriação, que é uma das coisas que eu acredito muito, né? Então, é muito importante que a gente possa cuidar dos nossos pensamentos, cuidar daquilo que nós estamos dando foco, dando prioridade ao longo da nossa vida nas mais diversas situações que a gente venha a enfrentar, né? O processo de autoestima, de estabelecer essa relação saudável com você, ele passa por esse processo de 2 pilares fundamentais, autoconhecimento e autocuidado. Então, através do autoconhecimento, através do mapeamento que você faz, daquilo que você fica vibrando, pensando, daquilo que você fica nutrindo e alimentando na sua mente,
é muito importante você trazer esse processo para a consciência através do autoconhecimento e cuidar dos seus pensamentos, assim como você, que é um ato de autocuidado também, né? Cuidar de como você cuida dos seus pensamentos, né? Então, pensar de forma positiva afeta diretamente o nosso senso de merecimento, que afeta diretamente a nossa autoestima, que naturalmente vai afetar o nosso autoconhecimento e o nosso autocuidado, né? Quando a gente ativa o poder de merecer, a nossa vida realmente se transforma. A gente tem a capacidade de se abrir para o novo e a partir desse lugar de se abrir para o novo, você se abrir para receber e também para cocriar, para pensar, né? Através desses pensamentos, o cuidado dos pensamentos também vem aquilo que você nutre, mas também sobre o seu futuro, né? Então é algo muito importante que a gente possa estar fazendo, né? E o futuro, ele pode ser brilhante para quem se permite acreditar e se permite receber, para quem se sente merecedor, para quem se sente merecedora, né? Então, hoje nós falamos sobre o 8º código, ativando o poder de merecer. Então, deixo aqui para você que esteve presente comigo a minha gratidão por esse momento, a você que vai ouvir essa live num próximo momento, obrigada também. E se você quiser compartilhar como chega para você, deixa um comentário aqui nessa live, viu? Um beijo grande no coração de cada uma de vocês e se cuidem de vocês, cuidem dos seus sentimentos, se permitam sentir, lidem com a culpa da melhor maneira possível, né? E que possamos seguir com a esperança de dias melhores. Um beijo grande no coração de cada uma. Até logo.